Sejam todos muito bem-vindos a esse nosso Momento do Tarô, um programa dedicado a você que quer se tornar um tarólogo ou você que já é tarólogo e ainda quer um pouquinho mais de dicas para aprimorar mais os seus conhecimentos. Eu sou Andréia Ramalho, eu sou terapeuta do tarô e tarólogo e hoje eu vou falar para vocês como ter fluência no tarô finalmente, né? Esse é uma grande, posso dizer que é um grande desafio aí para quem quer se tornar tarólogo, para quem é e dá aquelas travadas que ainda chega, olha, que quer dizer essa carta, meu Deus, e agora o que eu falo pro meu consulente, ou senão o que eu faço para mim, meu Deus, por que essa carta eu não sei responder ela para mim. Então assim, como ter fluência? Eu gosto muito de perguntar o que realmente é ter fluência no tarô. Então, para mim, ter fluência no tarô, e é o que eu vejo muito dos meus alunos que estão seguros, estão tirando o tarô, o que é ter fluência? É você realmente ter o domínio sobre o significado das cartas em qualquer tirada. Esse para mim é o ápice realmente de você estar com a fluência na ponta da língua mesmo. Aí sim, tá top. Mas e se você não sabe fazer aquela tiragem celta, por exemplo? Não sabe fazer uma tiragem da mandala não sei que jeito, por exemplo? Não tem problema. O importante é você ter o domínio de uma tiragem segura. Se você tem domínio total de tiragem de 3 cartas, tá tudo certo. Se você tem domínio de tiragem de 5 cartas, também tá tudo certo. O importante é você estar seguro, consciente de que a tiragem que você vai fazer, você tem domínio sobre qualquer pergunta, qualquer circunstância, de qualquer posição que ela esteja ali disposta na sua mesa. Então isso é muito importante. E qual que é a diferença de você ter o conhecimento e ter segurança para tirar o tarô? Essa é uma pergunta que tem 2 vieses aí de atenção que eu sempre falo e escuto às vezes até dos meus alunos. Olha, eu sei, eu estudei, eu me esforcei, eu dediquei tempo ali. Se você pegar, por exemplo, a carta do imperador, eu sei o que ele quer dizer, eu sei. Só que a hora que chega na bendita montagem de mesa ali da pergunta, eu me embanano. E aí? Como ter essa fluência, né? Como você realmente falar, a carta do louco pode cair em qualquer circunstância de dinheiro, espiritualidade, amor, qualquer coisa que eu sei. E pode colocar em qualquer tipo de tiragem que eu sei. Isso sim é realmente você ter uma fluência e a segurança vem junto, né? Porque você tem o domínio, né, de todo o conteúdo do conhecimento daquela carta, em qualquer posição, e qualquer pergunta, de qualquer circunstância. Então, assim, saber é ter a fluência. E, consequentemente, a segurança vem engajado ali, vem amarrado junto. Então, assim, precisa ter segurança para ler tarô? Precisa, mas a segurança ela vai vir quando você detém o conhecimento. Isso é uma coisa da natureza desse ciclo necessário da fluência. Por que é importante você ter a fluência na leitura de um tarô? Principalmente porque se você tem um consulente diante de você, aflito, tem um consulente que está precisando do conselho, está precisando de entender os campos de visão que
o problema dele tá tendo e ele tá tão inserido dentro daquele problema que ele não se vê alternativas. E você faz uma interpretação errada. Você faz uma tiragem que de repente você não consegue deter opções para aquela resposta dele, que ele está buscando alternativas, tá buscando a luzinha no fim do túnel. E você então precisa ter conhecimento profundo e amplo daquela carta, daquele momento, daquela pergunta, daquela posição. Então, assim, o meu conselho para você que tá, primeira dica, né? Vamos dizer assim, primeira dica para você ter a fluência. Comece do básico, comece realmente do início, tá? Não vai querer, se você é novo no ramo, né, de tarô, e você já quer fazer a tiragem da mandala não sei do que, se você já quer fazer a tiragem da cruz celta, não vai dar certo. Não vai dar certo e você vai se frustrar. Eu sei, porque eu já tentei fazer isso, a mesa fica linda, né? Porque você faz aquela tiragem de um monte de carta ali e que parece... Não adianta. A produtividade que você vai ter, né? O leque de respostas, a assertividade para aquele consulente, até para você mesmo, vai ser zero. Eu sou muito mais a favor de um tarólogo seguro, numa tiragem de 3 cartas para todos os tipos de pergunta, do que aquele que vai e que faz. Não, porque para o amor eu gosto de colocar o estilo de tiragem X. Ah, mas para o trabalho, a questão do dinheiro, material, eu gosto de tirar o estilo de tiragem Y. Não. Ai, porque eu gosto de tirar a projeção profissional. Porque eu gosto de tirar o estilo pentagrama da saúde. Ok, existem muitos métodos que você pode tirar e realmente traz uma clareza de respostas muito assertivo, muito determinado. Mas se você não tem domínio sobre todas as técnicas, em que momento tirar e a interpretação, não vale de nada. Você acaba sendo realmente um charlatão. E que infelizmente hoje no ramo do tarô tem muito. É por isso que ganhar dinheiro com tarô de forma honesta, com a sabedoria correta, discernimento, tranquilidade, você é muito próspero nisso. Eu tenho consulente de anos e que sempre que precisa me procura. E hoje com a internet não tem distância, né, gente? Vamos combinar. Dá pra gente fazer atendimentos online, tá tudo certo. Que inclusive é um tema para um próximo vídeo que a gente vai falar, que é esses atendimentos online ou presencial, o que é melhor. Mas isso é tema para um outro vídeo, um outro momento, tá? E aproveitando, queria agradecer se você tá aqui até agora gostando do nosso conteúdo. Dê o seu like, dê o seu joinha, se inscreve no canal, porque vai ter muitas dicas para você que quer iniciar como tarólogo, quer tirar o tarô para você e quer fazer renda extra, quer fazer profissão. Dicas que vai ajudar e muito você no seu dia a dia com o tarô. Clica aqui na inscrição e não perca os vídeos, tá? Mas aqui, vamos voltar. Voltando aqui da fluência do tarô, que é muito importante para você estar seguro de que você vai fazer um atendimento excepcional para o seu consulente e até mesmo para você. Então, assim, Andréia, diante de tudo que você está falando, qual que é a vantagem e a desvantagem de eu ter o conhecimento das cartas do tarô para todas as jogadas? Primeiro, você precisa ter conhecimento para fazer jogadas simples. É a minha recomendação e é o que vai te dar segurança para você fazer atendimentos externos para outras pessoas, tá? Isso vai trazer para você com autoconfiança, isso vai trazer para você, assim, a certeza de que você vai estar fazendo um bom trabalho para você e para os seus consulentes que vão retornar. Vão ser, assim, pessoas fiéis ao seu atendimento, que não vão abrir mão de você para ler esse tarô para elas.
Então, assim, a grande vantagem de você ter esse conhecimento é realmente você fazer um trabalho honesto, correto e que realmente você ajude as pessoas a conseguir traçar um objetivo, a tirar uma dúvida, resolver um problema, a ser mais assertivo numa questão, sem precisar ficar batendo muito cabeça, sem precisar ficar, sabe, remoendo um assunto. Quantas vezes, já falei isso em outros vídeos, inclusive, em um outro vídeo, que a pessoa tem um problema, ela vai, ela demora um tempão, ela chega numa solução, sem o tarô. E com o tarô, já abre a cabeça da pessoa e já mostra o que precisa ser mostrado, a pessoa já vai direto ali, sabe? Não vou dizer que não tem sofrimento, não vou dizer que não tem... Às vezes até tem, porque a pessoa precisou passar por aquilo até para abrir outros olhos, outros vieses para ela. Mas pelo menos ela foi uma assim mais assertiva possível com relação a isso. E é muito importante o tarô na vida das pessoas porque traz até... Nossa, eu não pensei por esse lado. Nossa, o tarô tá me mostrando uma questão diferente para me resolver essa questão de saúde, de dinheiro, né? Até de questões sociais, sabe? Uma vez me veio agora uma consulta que eu fiz para uma pessoa que ela foi convidada para uma festa. E essa pessoa era uma pessoa muito badalada da cidade dela, ela vivia na alta sociedade e tal. E aí ela perguntou se ela iria socializar, que ela tinha um receio de socializar com muitas pessoas, ela era uma pessoa mais reservada, mais restrita. E aí ela falou assim, fui convidada para ir numa festa, mas não sei se eu vou. Aí o tarô falou assim, vai, você vai se divertir, você vai conhecer pessoas interessantes, que vai fazer de certa forma uma diferença na sua vida e tal. E ela não quis se aprofundar, né? E na época eu até fiquei bem curiosa, falei, será que ela ia encontrar um namorado, um amor, alguma coisa? Mas não foi por esse lado que ela foi. Foi mais pra questão social mesmo. E eu me lembro que o tarô falou assim que ela iria com uma roupa muito extravagante, fora do contexto do evento social que ela ia. E ela não deu uma certa importância para essa informação, tá? E ela foi mais para a questão da social e tal, né? Da socialização e tudo mais. Aí passaram a ser alguns dias, né? A festa realmente aconteceu. Ela esteve nessa festa, que inclusive no jornal local foi publicado que ela era a pessoa mais brega da festa. Então, assim, o tarô falou muito claramente com relação ao vestuário dela. E ele pôs na interpretação para mim que seria algo assim que iria iluminar mais do que o ambiente necessitava. Foi muito engraçado como que o tarô foi colocando isso, que era para ela um pouco mais discreta e tudo mais, ou para ela mudar um pouco dessa visão de como ela deveria ir e tudo mais, e batata, aconteceu. Então assim, o tarô, ele traz respostas muito claras para perguntas específicas, tá? Isso influencia na fluência do tarô, né? De você saber interpretar o tarô para aquela pessoa. Então, assim, essa questão das perguntas específicas para você ter respostas específicas, tá? A neutralidade, a sua neutralidade, o seu equilíbrio, você se atentar-se ao conhecimento da tiragem é muito importante para a fluência do tarô. Nesse episódio que eu vivi do tarô, eu me lembro que eu tive curiosidade de outras coisas e o consulente queria saber de outras coisas. Então é muito importante você se concentrar para o desejo do consulente, não do seu, né? E você conseguir fazer uma leitura para que realmente agregue informação, clareza para o seu consulente. É o que eu sempre falo nas minhas tiragens para os meus consulentes. Você entrou X, você tem que sair X mais. Você tem que sair daqui com um plano de ação traçado
para você realmente saber o que você vai executar. Então, essa é o grande resultado, esse é realmente o ápice de você ter uma fluência na leitura do tarô de forma completa, para que você atenda realmente toda a necessidade do seu consulente nas suas perguntas e sempre levando para o seu consulente a informação de que ele deve fazer perguntas específicas. As perguntas elas têm que ser no mínimo detalhadas, no mínimo, porque o tarô ele vai dar respostas detalhadas também. E isso ajuda imensamente a você ter fluência e segurança com o tarô. Aí todo mundo me pergunta, qual que é o melhor momento para mim ter fluência no tarô? O melhor momento é agora. Enquanto você quer, você se dedica, você estuda, você aplica. Eu gosto muito da questão de você praticar e ensinar, em voz alta inclusive, não só no pensamento. O aprendizado, a fluência, ele vem da prática, ele vem de você estudar, dedicar e tirar, e praticar, principalmente praticar. E a prática ensinando, você se reensinando e você tá ali, sempre. Não adianta você ter o seu tarô lindo e maravilhoso guardado na gaveta. Você não vai... Eu até hoje não descobri nenhuma pílula mágica que iria trazer todo o conhecimento de todas as cartas, todas as tiragens para mim poder me tornar fluente. É aquela história, é um ditado muito antigo. 99% transpiração, 1% inspiração. Então é muito mão na massa mesmo e é muito dinâmico. E assim, aonde mais as pessoas erram para ter fluência no tarô? Erram no comodismo, erram na falta da prática, erra na desistência, erra principalmente, mais importante, a questão de você desistir. Aí errou mesmo, né? Desistiu, acabou, não vai querer mais. Se você pratica, você começa a ter conhecimento. É a mesma coisa assim de um profissional da saúde, por exemplo, um enfermeiro. Ele tá ali aprendendo, aí ele não sabe, por exemplo, tirar um sangue. Vai com a mão pesada em algumas pessoas que inicialmente é o começo de toda a profissão. Com o tempo, ele vai se tornar assim a pessoa que quando for tirar o sangue, pronto, a pessoa nem vai sentir, não vai ficar roxo, nada. Então tudo é prática, tudo é consistência, tudo realmente é vontade de você estar ali com o baralho, com os decks, se dedicar que seja 5 minutos por dia, tá? Então, assim, dedicação, transpiração total. Quais são os efeitos negativos de você não estudar o tarô de forma correta para aplicar? Eu tenho para mim que tudo na vida, o universo conspira para você. Como, por exemplo, é um ditado antigo, mas é muito válido. Quem planta chuva, colhe tempestade. Quem planta, colhe. Se você engana, se você fala, não vou estudar nada, eu vou chegar lá e as coisas vão acontecer. Tudo que vem volta para sua vida. Se você está tratando as pessoas, os seus consulentes, de forma irresponsável, de forma errônea, de forma enganosa, isso vai voltar para você. Sabe? A clareza, você ser transparente, você ser uma pessoa que consiga realmente transmitir a verdade diante do conhecimento que você tenha, seja ele pouco, seja ele muito, é muito mais valioso para você nos seus retornos de vida do que para qualquer outra pessoa. Isso me faz lembrar muito o começo de quando eu comecei a tirar o tarô lá atrás. Há uns 15, 16 anos atrás, quando eu comecei a aprender. Eu comecei a
tirar para as pessoas, né? Falei, não, vou me arriscar e tal, porque eu já tava tirando para mim nessa época, já tinha tirado bastante para mim, já tava ficando craque, já entendendo até alguns problemas que acontecia de tirar para você. E para mim, tirar para mim era mais difícil do que tirar para os outros. E aí eu sei que teve uma tiragem lá, que a pessoa perguntou da vida profissional dela, e caiu uma carta, eu me lembro até hoje, caiu para minha papisa numa pergunta profissional e num método de tiragem que tinha uma interpretação lá que eu me embananei, eu esqueci. E eu olhava, né, para a papisa, e eu via naquela tiragem e não conseguia interpretar o que eu fiz. Eu peguei, abri meu caderninho de anotações, né, na época que eu tinha meu caderninho de estudar. Falei, fulano de tal, só um minuto, que eu preciso confirmar uma informação, já venho para sua consulta. E só um minuto foi assim, tava na cadeira mesmo, meu caderninho tava ali junto com minhas coisinhas do tarô e tal. Peguei, abri, olhei meu caderninho e tal, pá. Tá. É o seguinte. E terminei a leitura, beleza, a pessoa me pagou, foi embora, ficou feliz e tal. Eu falei, bem, de duas uma, né? Ou essa pessoa volta comigo, ou essa pessoa não volta nunca mais. No entanto, eu estou com a minha consciência muito tranquila de que eu fiz o que era correto. Eu tive dúvidas, eu fui lá, consultei, voltei para minha consulta, terminei minha consulta, fiz o correto, beleza? Ok. Claro que na hora me deu um baita nervoso. Eu suava frio e fiquei, de certa forma, constrangida de ter que ficar consultando a minha colinha. Mas naquele momento foi muito rápido. Eu pensei assim comigo, falei, não, eu vou fazer o que é correto. Porque eu, Andréia, o que eu queria pra mim? Eu queria uma tiragem honesta, correta. Ok, então vamos fazer o que é certo. E foi o que eu fiz. Foi um pensamento muito rápido, mas eu confesso pra vocês que eu fiquei nervosa. Me deu uma certa insegurança, sim. Fiquei pensando que seria um consulente a menos na minha carteira, né, de pessoas que eu iria atender, mas que pelo menos eu estava fazendo o que era correto e honesto. Tudo bem, passou-se 1, 2, 3 meses, foram 5 meses, e a pessoa me ligou de novo, falou, viu, eu quero marcar uma próxima consulta. Eu fiquei muito feliz, né? E a gente não havia conversado desse tema, da minha colinha e tal. E eu fiquei meio preocupada, né? E com a pulga atrás da orelha. E o tempo passou, deixei quieto. E quando ela veio pra consulta, né? Eu falei pra ela, viu, fulana, você não achou ruim de eu ficar consultando? Ela falou assim, olha, no primeiro momento, eu pensei, que fria que eu tô me metendo com uma pessoa que tá começando a ler tarô. E na sequência de pensamentos, eu pensei, que pessoa honesta, que tá fazendo um trabalho correto comigo e não tentou me enganar. Porque eu não entendo de tarô. O que você falasse pra mim, talvez eu agregaria como verdade, né? Mas, no entanto, era um conselho que você estava me dando para alguma coisa que eu precisava no futuro. E você foi lá e fez a sua consulta. A gente, ser humano, ainda bem que essa pessoa pensou dessa forma, né? A gente, ser humano, a gente tem limitação. E assim, isso me fez com que eu tivesse mais confiança em você ainda. Então, assim, e é um consulente que eu tenho até hoje. Então, assim, a gente tem que fazer o que é honesto. A gente tem que fazer o que a verdade do tarô tá dizendo para fazer. E se de repente você se vê embananado, tudo, eu acho que não tem porquê, né? Você não ser correto, né? Não tem porquê você não ser honesto. E a minha cabeça deita no travesseiro com tranquilidade. E aí eu acho que é isso
que os consulentes pedem de você. Como que eu posso aprimorar as minhas tiragens de tarô para que seja mais fluente, para que eu consiga fazer com que eu interprete com mais agilidade, com mais fluidez? Eu entendo que seja praticando. Existem muitas técnicas de você decorar, que não é assim que eu acho que é o correto, mas é a palavra que mais se encaixa, para que você tenha domínio total sobre qualquer tiragem, qualquer circunstância de qualquer pergunta. Mas existem formas que você pode tá aí entrando na sua cabeça. Existem várias formas. Que formas que é essa? Tem a forma de visual, tem a forma auditiva e tem a forma sinestésica. Tudo depende de como é o seu perfil, aonde você consegue assimilar melhor, né? Tem esses perfis todos que você pode buscar na internet para você fazer seu teste e tal, para você ver o que você é melhor, né? Aonde você grava as coisas melhor e grava para uma vida inteira. Que nem, por exemplo, a gente estudou na escola, 19 de abril é dia do índio. Tô vindo na minha cabeça agora. Por que que eu sei que 19 de abril é dia do índio? Porque tem uma musiquinha que fala, né, que o índio mora na tribo, contente e feliz, que caça, que pesca, comendo raiz. Aí no final você... salve o dia do índio, 19 de abril, bril, bril. Isso eu aprendi antes de eu praticamente ler e escrever, tá? Já contando a minha idade aí, mas isso foi há mais de 30 anos. E é uma coisa que eu não esqueço. Foi através da música que eu sei que 19 de abril é dia do índio. Então, assim, a minha cabeça, ela é muito musical. Ela é muito, para mim guardar as coisas é musical, é uma coisa assim mais artística, ouvido, tá? Não é nem visual, é auditivo. Eu sou auditiva. Então, assim, sou muito mais auditiva do que visual. Então, para mim funciona muito mais escutando. E aí que você vai assimilando as coisas com mais naturalidade. E é aí que é a grande sacada, tá? Dessa fluência toda do tarô. É você entender aonde você assimila melhor e você praticar isso, né? De forma correta, com as informações corretas de cada deck, né? O que de repente o sumo sacerdote é no positivo, é no negativo, é para o amor, é para dinheiro, é para espiritualidade, é para social, né? E você conseguir encaixar isso em qualquer pergunta, seja uma pergunta da minha casa, seja pergunta de repente da minha vida presente, da minha vida futura, de um passado que está meio arrastado com uma pessoa que não sei, enfim. Um consulente na sua frente, ele é uma caixa de surpresas. Ele pode fazer qualquer pergunta para você, de qualquer área. Não existe uma mecânica lógica de perguntas. Aquela pessoa vai sentar na minha frente hoje, ela vai perguntar só as coisas do amor. Não. Ela pode ter dúvida com relação à espiritualidade dela. Ela pode ter dúvida com relação ao dinheiro. Ela pode ter dúvida com a vida social dela. Ela pode ter dúvida com relação à profissão dela. Enfim, ela pode perguntar entre todas as áreas da vida dela. E assim, uma carta na posição X, ela é uma coisa. Essa mesma carta numa posição Y, ela é outra coisa. Então, numa tiragem de 3 cartas, onde existe um neutro, positivo e negativo, pode ser qualquer carta ali, entendeu? E aí você precisa estar muito afiado, tem que estar muito cheio de conhecimento daquela carta para todas as possíveis perguntas imagináveis. Então, assim, se atente à técnica que melhor se adapta para você não ficar sofrendo também, porque eu quero ser tarólogo, eu quero tirar o tarô para mim, mas eu não quero ficar decorando, que eu acho um saco.
acho péssimo, sabe? Me desgasta, eu gasto muito tempo com isso, eu acho que tá sendo mais doloroso do que valoroso e desisto. E eu vou falar pra vocês, tem uma grande maioria esmagadora assim. São pessoas frustradas e não descobriu o jeito mais adequado para ela aprender o tarô de forma tranquila, gostosa, sabe, até meio que descompromissada mesmo, uma coisa assim de hobby, tá? Eu aprendi o tarô muito cedo e para mim era uma brincadeira de cartas, porque na minha família, né, na minha casa, minha mãe, ela gostava muito de jogar baralho, né? Tinha essa rotina de baralho em casa, entre as amigas e tudo. Jogava buraco, jogava o chamado caprô. Então, e tinha as amigas certas e tal. Então, assim, o baralho na minha vida, desde muito pequena, foi uma coisa que sempre estava inserida. De uma forma muito natural, muito gostosa, de diversão. E o tarô entrou na minha vida, o baralho cigano inclusive, de uma forma muito gostosinha nesse sentido. Então eu brincava muito, né? E isso entrou de uma forma muito tranquila, muito gostosa. Então assim, quem ama o tarô de paixão, de verdade mesmo, sabe que é uma coisa mais gostosa do mundo. É uma brincadeira de adulto, é um negócio que você não cansa nunca, né? Então, para quem quer aprender a aprimorar, tem que ser dessa forma. Porque se não for assim, desiste. Eu falo que 100% de pessoas que eu conheço que desistiu foi porque a dor de aprender era maior do que a vontade de ser um tarólogo. E isso traz assim, exatamente, cai sempre no mesmo ponto. É mais doloroso do que valoroso, é mais doloroso do que prazeroso. Então não pode ser dessa forma. Eu não admito, até para os meus alunos, eu gosto muito de entender o perfil de cada um para que eu possa trabalhar até que individualmente da forma com que realmente assimile de forma muito natural. Eu recebi um feedback uma vez de uma aluna falando assim: Andréia, eu fiz o curso tal e Andréia, eu aprendi com você e tal, mas eu achei que eu iria travar, né, nos meus treinos e tal, e aquilo começou a fluir de um jeito assim que eu me assustei. E depois, quando eu fiquei emocionada, aí eu me lembro que você falava para mim voltar, né, me centralizar de novo, ficar centrada na técnica. E eu voltava e realmente estava certo, e aquilo me deixou muito feliz. Então, realmente é isso, é uma fluência que a gente começa a estudar tecnicamente, que isso é importante, e começa a fluir, e isso realmente dá uma emoção muito forte. Um conselho que eu sempre dou para quem está começando, né? Não, por favor, não comece a tirar o tarô sem você realmente ter o conhecimento dos decks, das tiragens. Não faça isso. Por quê? Faça só as tiragens para você, treine com você, né? Sem envolver terceiros nesse sentido, porque você está lidando com a vida de outra pessoa. Você está, de repente, traçando um destino que não é aquele que está escrito no tarô e que você não soube interpretar direito. Então, o tarólogo ele tem que ter por consciência a responsabilidade de tirar o tarô de forma consciente, assertiva, honesta. O nosso ramo do tarô, até do esotérico como um todo, ele é negligenciado. Ele tem as pessoas que abusam das outras, né, em termos de dinheiro, em termos de, mas eu posso abrir isso se eu fizer um trabalho. Não existe uma correlação de uma coisa para outra. O tarô, ele é uma quantidade de cartas, são 78 cartas, que
que tem seu significado de fundo matemático, ele tem a sua lógica, tá? Para todos os tipos de pergunta. No entanto, é preciso de ter conhecimento, é preciso ser consciente. Para você ter uma ideia, o tarô, ele vem de uma época em que só tinha o tarô quem eram pessoas de confiança para poder tirar. Não era qualquer um que tinha esses decks na mão para poder tirar. Hoje, com a internet, com toda a nossa evolução da humanidade e tudo mais, qualquer um pode ter um tarô. Só você ir na internet, buscar lá um que você achou bonitinho e tal, e comprar e já era. Você pode ter o seu tarô. Agora, tarólogos que são responsáveis, que são pessoas conscientes, honestas, são poucos. São poucos os que realmente têm os seus consulentes de muitos anos, né? E que realmente confiam no seu trabalho de uma forma que abre o seu coração, de uma forma assim que é quase que eu falo que às vezes a minha mesa de tarô, ela é um confessionário. O que acontece, já viu aquele ditado? O que acontece em Vegas, fica em Vegas? O que acontece na minha mesa de tarô, fica na minha mesa de tarô. Dali não sai. Isso inclusive é um código de ética, né, para um tarólogo. O tarólogo, ele é realmente um confessionário, onde a pessoa vem, abre seu coração, abre a sua vida, abre a sua intimidade, abre todo, né, um contexto de vida que faz parte daquela pessoa e que, de novo, eu falo que a gente tem que ter empatia sobre isso, respeito acima de tudo, e principalmente o não julgamento, né? Para que você seja um tarólogo em que eles vão te procurar muitas outras vezes, por anos te procuram. E quanto mais as pessoas vão te procurando, você vai adquirindo conhecimento da vida daquela pessoa, rotina, hábitos, desse tipo de decisões e o perfil daquela pessoa, que você começa a tirar com muito mais fluidez, inclusive o tarô. E o tarô conhece a pessoa assim de muito a fundo mesmo, para dar respostas muito assertivas, né? Eu tenho consulentes que querem uma resposta objetiva, simples e única. E por você saber o perfil do seu consulente, você já vai direto na interpretação. Falei, olha, para essa solução, o caminho melhor é isso, assim, assado, né? E tem pessoas, né, tem consulentes que eles querem alternativas. Não são pessoas que decidem com facilidade, né, as suas questões, e que detém, né, de uma necessidade de precisar de opções mesmo, né? Elas precisam de opções. Então o tarô já conhece e já sabe que de repente a gente precisa, mas sempre, e eu vou falar isso muitas vezes, sempre oriente o seu consulente a trazer as perguntas por escrito. Porque chega na hora, muitas vezes se vislumbram daquilo que está escutando, das respostas que estão tendo, que perde tudo que tinha no pensamento com relação às perguntas que iria fazer e acaba sendo uma consulta improdutiva. Então, é muito importante isso. São dicas que talvez eu vá falar em muitos vídeos a mesma coisa, mas é de suma importância para você enquanto tarólogo, para você enquanto consulente e para você que está começando, quer aprender. Já comece a doutrinar seus consulentes a fazerem isso. Vai te ajudar muito para que você consiga fazer isso, tá? Eu queria agradecer você por assistir esse vídeo. Se você conhece uma pessoa que precise, que está dentro de um assunto que ela está em dúvida e que de repente pode ajudar essa pessoa, compartilhe esse vídeo, dê o seu like, se inscreva.
que a gente vai ter muito conteúdo aqui para você aprimorar suas tiragens de tarô, para você ter ideias, para você abrir a sua mente com relação a ser tarólogo. E eu espero ter ajudado muito vocês. E eu agradeço muito você estar aqui comigo até agora e seja feliz.